Para analisarmos o assunto deste vídeo, eu convido você para ler, acompanhar a leitura Apocalipse capítulo 2, versículo 6, onde temos as palavras de Cristo a esta igreja de Éfeso. Ele diz: "Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio." Esse é o versículo. Antes de lançar o desafio à igreja de Éfeso, Cristo elogia mais uma coisa. Levando em consideração a sua posição, a posição desta igreja, esta recomendação deve ser secundária em relação à sua aprovação total anterior, à aprovação de Cristo anteriormente dita. O primeiro elogio nós temos no versículo 2, era em relação a coisas positivas, evidência de um resíduo de amor que ainda os inspirava no serviço, os encorajava na verdade e os capacitava a suportar as provações do testemunho. Aqui, neste versículo, a característica negativa elogiada por Cristo serve apenas para dar um pouco de esperança sobre sua condição não estar além do alcance de restauração. Ainda existe amor pela pessoa de Cristo, mostrado de uma forma negativa, aborrecendo aquilo que ele, Cristo, também aborrece. O verbo que temos aqui neste versículo, aborrecer ou odiar, é usado na sua força total no sentido de detestar completamente. O detestar não é pessoas, mas certas práticas que são identificadas como pertencendo aos nicolaítas. Vemos claramente no Antigo Testamento como Jeová aborrecia toda a idolatria e imoralidade. Isto, aqueles que leem o Antigo Testamento podem lembrar de Isaías capítulo 61, versículo 8, Jeremias capítulo 44, versículo 4, Amós capítulo 5, versículo 21, Zacarias capítulo 8, versículo 17 e muitas outras escrituras. Para o seu povo, para o povo do Senhor, compartilhar deste ódio, mesmo em dias quando não estavam obedecendo plenamente, era uma evidência de uma certa comunhão com o Senhor, que indicava uma possibilidade de recuperação. Esta é a ideia aqui. Embora o amor por Cristo pode ter diminuído, aí na igreja de Éfeso, compartilhar em detestar o que Cristo detestava era uma certa evidência da operação da graça e uma base para a esperança de que pudesse haver uma recuperação completa. Muita discussão erudita tem surgido sobre quem eram os nicolaítas. Nós temos aí neste versículo. Há muitas sugestões sobre a identidade deste grupo, mas todas as sugestões que apareceram até agora resumem basicamente em dois pontos de vista principais. Eu vou apresentar o primeiro ponto de vista para você ter uma ideia. Este primeiro ponto de vista pode ser chamado de ponto de vista histórico. É o mais antigo, este ponto de vista. Tem sido defendido desde os tempos de Irineu, no final do século II. Este escritor antigo relacionava os nicolaítas com uma seita herege que tomou como nome Nicolau de Antioquia, um dos 7 primeiros diáconos. Leia Atos capítulo 6, versículo 5, para você ter uma ideia disto. Este Nicolau foi acusado de ser um judeu prosélito que apostatou. Este parecer teve grande apoio entre os primeiros pais da igreja, que diziam que os nicolaítas eram uma das seitas de hereges libertinos antinomínicos que, sob a capa da liberdade professa que temos em Cristo, viviam na mais devassa libertinagem e imoralidade. Desta forma perversa, esta seita procurava unir o cristianismo ao paganismo. Himeneu e Fileto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17, onde temos esses homens mencionados, são mencionados como pertencendo a esta seita. Comentaristas que apoiam esta tradição, deste pensamento, insistem que eles são um paralelo no Novo Testamento dos ensinos de Balaão nos dias do Antigo Testamento. Alguns também insistem que há um paralelo entre a etimologia grega da palavra Nicolaitas, que significa conquistador do povo,
e a etimologia da palavra hebraica Balaão, que significa devorador do povo. O argumento é que o ensino de Balaão e dos nicolaítas serviu para derrubar a separação que Deus tinha colocado entre o seu povo e o mundo ao redor. Assim, as tentações sociais e sexuais oferecidas pelas mulheres moabitas sobre a instigação de Balaão resultou em Israel ser julgado por Deus por causa de idolatria e imoralidade. Um elemento forte de gnosticismo no ensino dos nicolaítas daria um certo respeito intelectual a tal ensino libertino. Isto, por sua vez, incentivaria os cristãos a se unirem mais uma vez às práticas pagãs das quais Cristo os tinha libertado. Entretanto, podemos ver que Cristo faz distinção entre dois grupos de pessoas. Note o versículo 15, aí do capítulo 2. Isto, por si só, é um forte argumento contra identificar o ensino dos nicolaítas com o de Balaão. Ou seja, não é a mesma coisa. O verdadeiro problema em ver esta seita como libertinos que deviam sua existência aos ensinos de Nicolau, o diácono, é muito simples. É muito simplório, ou seja, alegar que esses nicolaítas eram descendentes dele. A evidência histórica para isto é tão fraca que quase inexistente. Nicolau, na estimativa de muitos historiadores, tem sido extremamente caluniado sem causa aparente, unicamente por causa do seu nome. A seita em si parece ter surgido somente por causa do seu nome, não tendo outras testemunhas. Historiadores e comentaristas confiáveis não encontram evidência alguma para ligar esta seita com o Nicolau do Novo Testamento. O melhor que eles podem sugerir pode ser resumido nas seguintes palavras. Eu vou dizer o que eles dizem, abrem aspas, então. Eles dizem, considerando esses comentaristas confiáveis, considerando tudo, parece melhor supor que havia um grupo com este nome na Ásia, quando o livro de Apocalipse foi escrito, que devia, ou não, a sua origem a Nicolau de Antioquia, o que não é improvável, ou outro ensinador falso com este nome. Então, fecham aspas para um dos comentaristas confiáveis. De fato, o argumento histórico para tal identificação é completamente negativo. Outro comentarista diz, abre aspas para o que ele diz, homens têm suposto que esta seita existia depois que deduziram que seu nome tinha a sua origem em algum Nicolau e depois o próprio Nicolau foi identificado. Ele diz, tudo é pura imaginação, fecha aspas. Eu vou apresentar agora o segundo ponto de vista, quem são os nicolaítas. Este ponto de vista pode ser chamado o ponto de vista etimológico e tem muito mais para apoiá-lo. A identificação deste grupo é derivado da etimologia da palavra Nicolaitas, ou seja, o que ela significa. A palavra é formada de duas palavras gregas, a palavra Nika, que significa vitória, e Laos, que é traduzido como povo, que dá o significado conquistador do povo. Este ponto de vista vê os nicolaítas como os precursores da hierarquia clerical que reivindicou o domínio sobre os cristãos. O ensino do Novo Testamento mostra como homens espirituais capacitados e com dons devem ser reconhecidos como presbíteros, anciãos e diáconos nas igrejas locais. A mensagem de Paulo aos presbíteros em Éfeso mostra como isto deveria ser. Leia Atos capítulo 20, versículo 28. E, ao mesmo tempo, Paulo alerta contra os que se levantariam para atrair os discípulos após si. O tempo do qual Paulo havia avisado 30 anos antes parece ter finalmente chegado a Éfeso. Homens estavam procurando construir um círculo de influência pessoal e estabelecer uma hierarquia clerical para dominar a igreja.
O que vemos aqui nos nicolaítas é, em essência, o surgimento do clericalismo e do movimento eclesiástico. Este apartar das verdades das Escrituras é bem definido nas palavras de um excelente comentarista, do qual eu passo a citar agora, abre aspas, para o que eu vou dizer a respeito, o que ele falou, né? Com respeito a Deus, é o cessar de dar a Cristo o seu devido lugar na igreja dos seus santos, e também ignorar a presença do Espírito Santo. Ao invés disto, vemos no lado humano a dependência em algum indivíduo capacitado e, finalmente, a predominância de um grupo, originalmente formado por tais indivíduos responsáveis por liderar a adoração, etc. Fecham aspas, essas são as palavras deste comentarista sobre o clericalismo na igreja, os cleros. Isto explica a aversão específica de Cristo, pois ele próprio é substituído quando tem um pastor. O Dr. Tim LaHaye, que é um pastor, escreve de forma reveladora, abre aspas para as palavras dele: a grande maldição do cristianismo moderno é o eclesiasticismo. Quando os homens têm o controle do treinamento espiritual de outros e estão numa posição para dominar a igreja, sua posição teológica irá eventualmente dominar aquela igreja. A história da igreja de Jesus Cristo é um circo contínuo de igrejas autônomas, amalgamando em grandes convenções ou denominações de hierarquia eclesiástica que finalmente se tornam apóstatas. Essas palavras do Dr. Tim LaHaye estão em seu livro sobre o Apocalipse, Ilustração e Esclarecido. É assim o título do livro. Em Éfeso, vemos o surgimento do clericalismo através dos nicolaítas. Aquele que tinha em sua mão, ou seja, Cristo tinha em sua mão as 7 estrelas, e examina os sete candeeiros, tem autoridade absoluta e dificilmente irá delegar esta autoridade a homens que se autoelegem ou mesmo homens escolhidos pela igreja. Também podemos ver como as atitudes previstas para alcançar este domínio dos leigos surgiram primeiro e depois seria desenvolvido a doutrina, é o que nós temos no versículo 15 deste capítulo 2 de Apocalipse, para justificar isto. E este assunto sobre a doutrina dos nicolaítas será assunto para outro vídeo.